Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Agora é hora das notícias que mexem com a vida dos brasilienses. É você assistir o noticiário com o nosso olhar de quem mora aqui. Eu sou Felipe Malta e eu te agradeço por escolher sempre o nosso canal e o nosso jeito de fazer jornalismo responsável, sem perder o otimismo. O repórter Maicon Leão continua no caso de mais uma panela de pressão que explodiu. Pelo menos dessa vez ninguém se machucou, hein, Maicon? Felizmente, viu, Marcão? Dessa vez a dona Nilva não teve ferimentos, foi só um susto. Ela disse que estava sozinha preparando o almoço, se distraiu um pouquinho e quando percebeu foi só o boom da explosão. Ela teve cerca de R$3.000 de prejuízo, o fogão ficou destruído, o forno elétrico, a coifa. A gente vai falar desse caso, vamos falar também sobre os outros que aconteceram e trazer dicas para você ficar de olho no que pode estar provocando a explosão dessas panelas. Tudo isso e muito mais ainda hoje, viu, Malta? Obrigado, Maicon. Feira dos Importados reabre após incêndio. Kátia Gomes. Oi, Malta. Hoje o horário foi especial. A feira abriu apenas 11 horas da manhã e muitos clientes foram pegos de surpresa. Chegaram até aqui acreditando que a feira iria abrir às 9 horas da manhã, que é o horário que ela sempre abre, mas ela estava de portas fechadas. Com a reabertura da feira, Malta, pode ver que está tudo normal, as pessoas estão aqui comprando, mas as bancas que foram atingidas, elas estão isoladas com um tapume. Obrigado, Kátia. Até já. Tráfico internacional no aeroporto de Brasília. Vitória Melo. O passageiro de 26 anos saiu de Rio Branco, no Acre, com destino a Lisboa, em Portugal. Mas em uma escala aqui em Brasília, a Receita Federal fez uma fiscalização e encontrou mais de 9 quilos de cocaína líquida dentro da bagagem. Tinha droga escondida até em uma garrafa de bebida alcoólica. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes, Felipe. Muito obrigado, Vicky. Até já. Você vai ver também. Ladrão furta joalheria dentro de shopping de madrugada. Sem levantar nada, sem levantar suspeita, sem arrombar a porta, o criminoso conseguiu acesso à joalheria por um buraco no teto, no telhado da loja. Agora pensa, você tem uma joalheria dentro de um shopping, achando que está a salvo da ação de criminosos e muito pelo contrário, que eles dão um jeito. Bom, 15 para meio-dia, nós estamos ao vivo, seja muito bem-vindo. Nosso jornal já começou. Antes do noticiário, eu queria dar um recadinho para você que está em casa, aliás, fazer um convite aqui muito especial, que está chegando o Dia dos Namorados. E para entrar no clima, o SBT traz o Game Show Prove o Seu Amor. Que dia, Felipe Malta? Sábado agora, dia 4 de junho, às 3 da tarde, no Taguatinga Shopping. Alô, casais! Você que já encontrou um mozão, já está apaixonado e namorando, quer participar dessa brincadeira com a gente? Você pode ganhar muitos prêmios, tá? E vai passar um Dia dos Namorados com o seu amor. É muito romântico, muito chique e elegante se você se inscrever e ganhar o prêmio que a gente tem para você. Como é que você faz? Você se inscreve pelo link na bio do Instagram, @SBT Brasília, ou então aponta seu celular para o QR Code que está aqui na tela enquanto eu estiver falando aqui desse convite, que aí você cai direto na página da inscrição. Eu estarei lá esperando todos vocês com muitos prêmios, estarei na companhia dos meus colegas do elenco do SBT para a gente fazer um dia muito legal. Isso é o recado para os que já encontraram um amor. Agora, você que está solteiro ou solteira, também tem prêmio para você, que você vai participar da plateia, tem brincadeira com a plateia, é só chegar lá, inscrever no stand que vai estar montado. Quem sabe, você encontra um amor e já passa o Dia dos Namorados acompanhado, e 2, ganha um prêmio que a gente tem para você. É 4 de junho, 3 da tarde, sábado agora, tá? Lá no Taguatinga Shopping, vai ser muito bom encontrar todos vocês de casa mais uma vez pessoalmente. Muito bem, deixa eu chegar aqui no jornal agora para falar de uma história, uma carreira profissional consolidada, só que no crime. A Polícia Civil prendeu ontem em Ceilândia uma mulher de 68 anos de idade, conhecida como Vovó do Pó. Na verdade, ela já estava presa, porque cumpria prisão domiciliar. O Maicon Leão tem os detalhes dessa história. Ô Maicon, quando a polícia foi puxar a ficha criminal da Vovó do Pó, descobriu que a primeira passagem dela pelo tráfico foi em 1983. Nem eu, muito menos você, tinha nascido.
Não, Malta, ela já está quase aposentando nessa carreira criminosa, né? São quase 40 anos, é uma história que deixa a gente revoltado, justamente por conta daquela questão do prende, solta, que motiva esses criminosos a ficarem cada vez mais no mundo do crime. Esse caso aconteceu ali no Sol Nascente, a polícia já vinha investigando essa mulher e percebeu que ela estava traficando no bar em que ela morava, na Chácara 5 do Sol Nascente. Eles então começaram a observar lá a região e perceberam que um usuário tinha acabado de comprar uma porção de crack. Na saída, eles fizeram a abordagem e encontraram a porção com esse homem que acabou entregando toda a situação, explicando que lá era uma boca de fumo, que lá ele conseguia comprar essas drogas. Os policiais então entraram, fizeram a prisão dessa mulher e lá encontraram outras porções, além também, claro, de dinheiro que era movimentado pelo tráfico de drogas. A gente continua trazendo detalhes desse caso, nós vamos ouvir o delegado Thiago Peralva, que é o responsável pelo caso. Em virtude do claro estado flagrancial do crime de tráfico de drogas, nós realizamos uma incursão no interior do lote desta senhora. Nós conseguimos capturá-la, bem como conseguimos localizar mais 4 porções de droga e R$ 81 em espécie oriundo do tráfico de drogas. Conduzimos essa senhora aqui para a unidade policial e nesta unidade policial nós tivemos conhecimento que essa senhora já atua há muito tempo no tráfico de drogas. Ela possui inúmeras passagens e sua primeira passagem data o ano de 1984 e inclusive atualmente ela encontrava-se em prisão domiciliar. Ela foi autuada em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e encaminhada para a carceragem da Polícia Civil, onde aguardará a audiência de custódia, ficando à disposição do Poder Judiciário. Isso, mais uma vez, né? Se nessa audiência de custódia ela não for colocada em liberdade. A gente está falando de vovó do tráfico, não é uma senhora que foi presa agora cometendo crime pela primeira vez, como a gente vê na fala do delegado Thiago Peralva. Ela está cometendo crimes desde 1983, 84 e pelo mesmo crime, o tráfico de drogas, e vem movimentando. Dessa vez, essa boca de fumo que ela estava comandando ficava ali no Sol Nascente, na Chácara 15, num bar que fica no mesmo lugar em que ela morava, e que ela vendia as drogas lá sem nenhuma preocupação, com toda tranquilidade, tanto que no momento em que a polícia foi fechar o cerco, eles conseguiram flagrar essa movimentação, esse comércio, inclusive de crack. Foi justamente nesse momento do flagrante que os policiais perceberam que ela estava vendendo crack para um usuário, e na saída fizeram a abordagem e conseguiram confirmar que em plena luz do dia estava acontecendo esse tráfico de drogas lá no Sol Nascente. Malta. Muito obrigado, Maicon, pelas informações. Realmente impressionante, né? 1983, a primeira passagem pela polícia por um crime grave, que é o de tráfico de drogas. E 2022, quase 40 anos depois, ela sendo presa de novo pelo mesmo delito. Obrigado pelas informações. Bom, agora a gente vai falar sobre um flagrante de tráfico internacional de drogas no aeroporto de Brasília. Agentes da Receita Federal desconfiaram de alguns itens na bagagem de um passageiro que foi despachada. Quando passou pelo raio-x, essa bagagem, os agentes viram alguns frascos estranhos dentro da mala e descobriram que era cocaína líquida. Vitória Mello tem os detalhes pra gente. Boa tarde, Vic. Oi, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, esse homem de 26 anos saiu do Rio Branco, no Acre, e tinha destino a Lisboa, em Portugal. Só que o voo fez uma escala aqui em Brasília. E durante a fiscalização das bagagens, a Receita Federal passou essa mala no raio-x e identificou alguns objetos estranhos. Os cães farejadores foram acionados pela imagem, um vídeo que a Receita Federal mandou para nossa produção. Dá até para ver que o cão, ele identifica o entorpecente. Ele cheira essa bagagem e aí ele deita em frente à mala. Lá dentro tinha mais de 9 quilos de cocaína líquida. A droga estava escondida em embalagens de óleo de coco, na parte interna de 3 calças jeans e até em uma garrafa de pisco, que é uma bebida alcoólica peruana. A Polícia Federal foi acionada e conseguiu prender esse homem de 26 anos momentos antes dele embarcar na aeronave. A cocaína líquida está
estava avaliada em R$1.800.000 no mercado europeu. Agora, esse homem pode responder, como você citou, por tráfico internacional de drogas, Felipe. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. Você vê quando o tráfico é de cocaína, porque tem vários tipos de droga que o traficante pode traficar. Normalmente, em volume, a maconha é menos cara, porque ela exige mais espaço para ser transportada. Agora, a cocaína líquida, como a gente viu nessa ocorrência, 9 quilos de cocaína, que é um peso que pode passar despercebido dentro de uma bagagem, custaria R$1.800.000 no mercado europeu. Quer dizer, muito obrigado, viu, Vitória, pelas informações. Gente, ontem nós mostramos aqui no jornal um incêndio gigante lá na Feira dos Importados de Brasília, que destruiu pelo menos 20 bancas. Depois do trabalho do Corpo de Bombeiros, os comerciantes não puderam entrar, para contabilizar os prejuízos. A repórter Kátia Gomes esteve na feira e falou com algum dos feirantes. E a Kátia está com a gente agora ao vivo. Kátia, boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde novamente. Pois é, os feirantes que tiveram as bancas afetadas, eles estão neste momento em reunião com os responsáveis pela feira, justamente para eles alinharem o que vai ser feito, como que vai ficar esse prejuízo, quem vai arcar. Eu entrei aqui na feira um pouco mais cedo, consegui conversar com alguns vendedores que inclusive trabalham em bancas que foram afetadas e eles contaram de todo o prejuízo que esses feirantes tiveram. Foram bancas aí que perderam tudo, Algumas perderam tudo, por exemplo, teve uma que é banca de bolsas, sapatos, outra banca vende capinhas de celulares. Então, assim, o prejuízo foi muito grande. Só uma feirante teve um prejuízo aí de mais de R$200 mil em mercadorias. Então, a gente deu uma voltinha ali, toda a área está cercada por tapumes. Esse foi um trabalho que o Corpo de Bombeiros fez. Eles passaram a madrugada inteira apagando as chamas. Esse incêndio que começou no domingo por volta das 11 horas da manhã só foi controlado ontem pela manhã. E na segunda-feira, a feira aqui dos importados, ela não abre, É típico, é normal, na segunda ela nunca abre. Então eles passaram ontem o dia inteiro fazendo o trabalho aqui de rescaldo. Quando foi hoje pela manhã, eles continuaram, tanto os feirantes quanto o pessoal que trabalha aqui na feira, limpando a área que foi atingida, colocando os tapumes, e a feira só abriu às 11 horas da manhã. Então, os clientes que vieram até aqui, esse portão principal, ele abre às 8h30, mas os demais portões, eles abrem às 9 horas da manhã. Então, quem chegou aqui às 9 horas da manhã, esperando, abrir os portões para conseguir algum atendimento, comprar alguma coisa, teve um homem que veio consertar um celular, teve que esperar até às 11 horas da manhã. Logo depois que o portão abriu, a nossa equipe não teve autorização para entrar, Eles pediram que a câmera de emissoras não entrassem, mas eu consegui entrar, fui até o local, vi que tem alguns tapumes ali realmente cobrindo as bancas, conversei com outros feirantes e teve uma feirante que falou que parece que a banca dela não foi afetada, só que por conta da proximidade com as bancas que foram atingidas, a dela também estava isolada por tapumes. Então ela não consegue entrar para saber o que aconteceu na banca dela, se alguma mercadoria foi de fato ou não atingido. Então é um clima realmente de tensão aqui entre os feirantes e até mesmo entre os vendedores, Principalmente quem trabalha nessas bancas atingidas, alguns inclusive foram dispensados, porque os donos não sabem até o momento o que eles vão fazer, como é que eles vão reerguer as bancas, vão abrir o negócio, e começar tudo de novo, tudo do zero. Inclusive, conversamos mais cedo aqui com algumas pessoas que estavam aqui aguardando atendimento. Conversei também com um vendedor e com uma vendedora também que trabalha em uma das bancas afetadas. Vamos ver então essas entrevistas. Eu achava que abriam às 9 horas, Mas cheguei aqui, eu sabendo do problema, eu digo, não, deve estar aberto já. Mas quando cheguei aqui, disseram que só 11 horas. A gente veio comprar, Eu tenho amigos aqui feirantes também, e saber como está a loja. E a gente se deparou aqui para abrir às 11 horas. Eu vi ontem pela TV, que tinha acontecido isso. Mas a maioria pegou de surpresa, chegou e não sabia de nada. E você já circula a informação do que possa ter acontecido? Ninguém sabe ainda, que a polícia está fazendo laudo, Mas é mais no final desse corredor principal, as bancas lá do final, do bloco B de bola. Perguntei para a moça que trabalha ali na frente, ela falou que teve algum problema na elétrica, eles estão consertando e a previsão de abrir às 11 horas.
É ruim, né? A gente fica sem saber, a gente olha na internet, fala que tá aberto, a gente chega aqui e tem que esperar 1 hora, 40 minutos. Na verdade, várias bancas pegaram fogo, né? Teve um incêndio de grandes proporções, você não sabia? Não sabia. O cliente fica chateado de aparecer lá, mas é importante a gente deixar claro aqui que é um negócio completamente imprevisível, né? A Feira dos Importados está tentando lidar com as consequências de um incêndio cujas causas precisam ser apuradas. Ainda precisa entender direitinho o que aconteceu. Queria voltar para lá ao vivo com a repórter Kátia Gomes. Kátia, até esse cliente que você entrevistou há pouco mencionou que ouviu de algumas pessoas aí a questão da elétrica poder ser uma das explicações para o incêndio. Como é que está essa parte de entender como que esse fogo começou? Que informações você já conseguiu apurar hoje? Malta, eu tenho algumas informações. Bom, a nossa produção, ela ligou para a Polícia Civil e a Polícia Civil disse que a suspeita é que tenha sido um incêndio acidental. Em uma nota publicada no próprio site da feira, eles escreveram que os bombeiros e a Polícia Civil, os dois órgãos, já identificaram o local onde esse incêndio começou. Só que, no entanto, a causa, o que causou realmente esse incêndio ainda está sendo apurada. Eles não sabem de fato o que aconteceu. Já sabem ali o local exato que esse incêndio começou. Eles falaram também que precisam esperar, claro, o prazo aí de 30 dias para o laudo do Corpo de Bombeiros. Vou aproveitar até tentar mostrar para vocês, porque não foi aqui no comecinho da feira, As bancas incendiadas, elas estão bem ali do meio para o final da feira, inclusive tem um ring light ali aceso, não sei se vocês conseguem ver daqui, ali ao lado, aquela parte marrom ali já é o tapume que está cobrindo. Bom, a Coperfin, que é a cooperativa daqui da feira, ela também publicou uma nota e disse em relação a essa questão da fiação que comentaram na entrevista, que durante a pandemia houve a troca da fiação elétrica da feira, E que a Coperfin, a cooperativa, vai iniciar hoje uma vistoria em todas as bancas, E essa vistoria, ela tem a finalidade de verificar a existência de irregularidades, inclusive a utilização de botijão de gás fora das áreas permitidas, A Coperfin também se solidarizou com os lojistas, e todo mundo que trabalha aqui, principalmente as pessoas que tiveram aí as bancas e também os produtos que foram perdidos, A gente vê que realmente é muito complicado, Malta, porque a informação que nós tivemos é que 14 bancas, pelo menos 14 bancas, perderam 100% de todo o material ali, todos os produtos que eles vendiam. Ou seja, são pelo menos 14 feirantes aí atingidos. Na verdade, pode até ser menos, porque no caso da vendedora que a gente conversou, a patroa dela tem 2 bancas que foram perdidas, Ou seja, uma única pessoa perdeu 2 bancas, que foi uma banca que vende bolsas, e calçados, e a outra banca que vende capinhas de celular. Então são muitos comerciantes aí que tiveram grandes prejuízos e agora a polícia tem que descobrir a exata causa, desse incêndio, até para saber quem vai responsabilizar. Se realmente o incêndio começou em uma banca e acabou aí se alastrando para outras bancas, afetando outros feirantes que infelizmente não tinham nada a ver com isso, o que de fato aconteceu. Os bombeiros, eles falaram que esse incêndio aí se propagou muito rápido e eles não conseguiram conter antes justamente por conta do horário, porque domingo, 11 horas da noite, a feira estava fechada. Então até eles conseguirem chegar aqui e apagar o incêndio, o estrago já tinha sido muito grande. E a gente segue aqui acompanhando, a feira, como vocês percebem, está funcionando normalmente. Apenas a parte ali que pegou fogo, as bancas que foram afetadas, apenas aquela parte, aquele corredor ali que está isolado por um tapume. O restante da feira funciona normalmente. Eles já até postaram, inclusive, nas redes sociais, que amanhã vai abrir também normalmente, inclusive no horário de 8h30 da manhã, por este portão principal, os demais portões às 9 da manhã. Então, a feira segue funcionando normalmente. E a gente vai acompanhar o resultado também dessa reunião entre os feirantes que foram atingidos e também o pessoal aqui da Feira dos Importados, os responsáveis pela feira, O que de fato vai acontecer, Eles vão ser ressarcidos, a feira vai se responsabilizar, O que aconteceu e o que vai acontecer, Então, essas são respostas que a gente vai continuar cobrando, Malta, tanto da polícia quanto também
da feira para saber o que de fato vai ser feito e como que eles vão reconstruir todas essas bancas que ficaram aí 100% queimadas. Eu volto com você. Pois é, eu acho o seguinte, que para qualquer uma dessas respostas vai ser necessário esperar o laudo definitivo que esclareça a causa do incêndio. Porque é preciso entender se esse incêndio foi um acidente ou se é fruto da negligência de algum comerciante ou da estrutura da própria feira. Queria reforçar aqui que, em nota, a Cooperfin, que é a cooperativa, disse que durante a pandemia fez a manutenção e que trocou as instalações elétricas e que hoje vai fazer de novo uma nova vistoria para entender se há alguma fiação arriscada ou se alguém está utilizando botijão de gás em área que não é permitido. Importante dizer que, se o incêndio começou às 11 da noite do domingo, a feira estava fechada. Então não foi no manuseio de algum artefato ali que se usa no dia a dia, seja da parte de alimentação, seja na parte de elétrica, porque tem gente da manutenção dentro da feira, né? Em aparelho eletrônico, por exemplo, não estava acontecendo, porque a feira estava fechada. Então será que foi um curto-circuito que a partir dali o incêndio ficou incontrolável? Até porque é importante a gente dizer, a Feira dos Importados tem muito material inflamável, né? São quiosques que têm roupas, outros quiosques que têm bolsa, artefato de couro, perfume. Então sempre é obviamente a coisa que pega fogo. É importante ter atenção para que se evitem novos acidentes. Até porque a Feira dos Importados de Brasília, isso todo mundo sabe, é quase que um ponto turístico do Distrito Federal. Muita gente vem de fora do DF e passa na Feira dos Importados porque quer ver a variedade de produtos que tem ali dentro. Então atrai o público naturalmente, é importante que a Cooperfin, a cooperativa, tome as providências necessárias para continuar mantendo, como sempre foi, a Feira dos Importados um lugar seguro para a visitação dos clientes aqui em Brasília. Bom, Kátia, só confirmando então, você disse há pouco que hoje teve um atraso na abertura, mas para o público que nos acompanha, se amanhã precisar ir até a Feira dos Importados não ser pego de surpresa, a partir de amanhã volta a abrir no horário normal, é isso? Isso mesmo, abriu hoje 11 horas da manhã, né? O horário é a partir das 8h30 neste portão principal, nos demais abre às 9 horas da manhã. Hoje termina às 6h30 da tarde, ela fecha. Amanhã a mesma coisa, abre às 8h30 da manhã e vai até às 6h30 da tarde. Então, quem quiser vir até a feira, está funcionando normalmente, as bancas estão abertas, né, como vocês podem perceber, tudo funcionando normalmente. A feira, como você disse, Malta, é realmente um ponto turístico e muito frequentado não só por brasilienses, como também gente de fora. Inclusive, o homem que eu entrevistei, ele não mora aqui em Brasília, mas ele estava passeando aqui na casa da filha, ele aproveitou a feira para fazer o conserto do aparelho celular no domingo. Aí o celular dele continuou com problema e hoje ele veio aqui para novamente fazer o conserto do aparelho celular. Ou seja, é uma feira que é bastante conhecida por vender diversos tipos de produtos, né, fazer conserto de aparelho. Então, ela tem uma grande circulação de pessoas. Então, quem precisar fazer algum tipo de compra, conserto, pode vir até aqui a feira. Ela vai estar funcionando normalmente, né? Hoje já está funcionando, amanhã também e durante toda a semana. A área da perícia, né, que está isolada ali, a área que foi incendiada está fechada para perícia. Então, apenas aquela área lá é que vai continuar isolada por tapumes, né, até que seja decidido aí o que vai acontecer, que uma nova perícia vai ser feita também, como a Cooperfin disse, né, eles vão avaliar o que pode ter causado esse incêndio, né, e fazer uma verificação geral em todas as bancas ali para avaliar se tem alguma irregularidade que possa ter provocado essas chamas. Eu volto com você. Muito obrigado. Queria só pedir também um pouquinho de paciência. Você entrevistou um rapaz que estava meio nervoso, né? Porque olhou na internet e dizia que a feira estava aberta. É porque quando você coloca no Google Feira dos Importados ou qualquer estabelecimento comercial, o que vai aparecer ali para você é o horário de rotina daquele estabelecimento, de abertura e fechamento, né? E numa situação como essa, em que o pessoal da Cooperfin, da cooperativa, está lidando com algo muito mais grave e urgente, que é entender as causas do incêndio, provavelmente não deu tempo de atualizar ou de colocar algum comunicado. Diga, Kátia, você estava sinalizando que queria falar alguma coisa? Pode falar. Só para falar justamente sobre isso, eu entrei na rede social da feira e na rede social da feira
eles informaram sim essa mudança de horário. Pode ser que ele tenha olhado naquela página oficial ali, né, na procura do Google, e geralmente tem um horário fixo, né? Mas na rede social da feira tem sim um horário informando, né, inclusive informando do incêndio e dando uma nota justificando aí para todos os clientes o que aconteceu e por que desse atraso na abertura dos portões. Não, aí fica até bom a gente dar esse recado para todo mundo no uso da internet para poder entender se determinado lugar está aberto ou fechado. O Google quase sempre é uma fonte segura de informação para este dado, tá? De abertura e fechamento de loja, não para tudo, porque ele capta por geolocalização o movimento de clientes dentro de cada estabelecimento. Você no seu celular, você sabe que a localização dele fica ligada, né? E você está automaticamente alimentando o Google ou outras plataformas com a localização onde você está. Quando ele percebe muita gente num determinado local, ele pressupõe que aquele local está aberto. Agora, no caso da Feira dos Importados, nesse incidente do incêndio, como que você vai atrás de corrigir uma informação que está lá na outra plataforma, enquanto você está lidando com o problema da chama, né, que é muito mais grave. Então, um pouquinho de paciência para todo mundo, não faz mal a ninguém. Obrigado, viu, Kátia, pelas informações. Voltamos a nos falar na edição de hoje. Agora você vai ver mais uma ocorrência de cair o queixo num condomínio. Imagina você ficar pagando por meses uma taxa extra para ter melhoras no seu prédio e, de repente, descobrir que o síndico se apropriou do dinheiro. A polícia investiga uma denúncia de apropriação indébita contra um ex-síndico de Valparaíso. Ele teria desviado mais de R$70 mil do caixa do prédio enquanto esteve na administração do condomínio, aplicando o dinheiro para render em próprio benefício. Aplicou em criptomoedas. Vamos ver na reportagem. A denúncia é dos moradores. Eles contam que no ano passado fizeram uma assembleia para revitalizar o condomínio residencial Parque Real em Valparaíso e descobriram uma fraude. Nós tivemos a instituição de uma taxa extra que foi votada em assembleia, aprovada em assembleia no ano de 2021. Ocorre que a partir de setembro nós pedimos acesso aos livros e não tivemos. Daí os moradores, começou um movimento, queremos os livros, queremos extrato dessa taxa extra e simplesmente os livros não eram entregues. Segundo os condôminos, R$70 mil teriam sido aplicados em investimentos de risco, sem o consentimento ou autorização dos moradores. Detectamos uma transferência, um investimento no valor de R$70 mil em bitcoins. Foi aí que a gente entendeu que não foi perguntado em assembleia, não foi consultado o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo, e aí nós percebemos que estava se tratando de um desvio do valor dessa taxa extra. O condomínio tem 240 apartamentos. Os moradores pagam R$289 por mês para custear despesas como manutenção, pagamento de pessoal e outras contas, além do salário do síndico, que é de R$2.500. Se tivesse dado tudo certo, a taxa extra teria sido investida bem aí, na revitalização das fachadas de todos os blocos. E a gente não viu nada, avanço nenhum, nenhuma reforma, nada. Os condôminos contam que o ex-síndico suspeito de desviar dinheiro do Parque Real vendeu o apartamento que tinha no local, mas mesmo assim segue frequentando as dependências do condomínio. Ele continua com acesso livre aqui no condomínio, ele entra e sai a hora que ele quer. Nós entramos em contato com o ex-síndico por telefone, mas ele não atendeu e nem retornou às nossas ligações. Seu recado. Depois de quase 30 dias tentando negociar a devolução do dinheiro diretamente com o ex-síndico, os moradores procuraram a polícia. Foi expedida a ordem de missão na fase para que seja localizado o atual investigado, para que ele preste as suas versões do fato, bem como foram requisitadas perícias de avaliação econômica e contábil no sentido de verificar a procedência da informação sobre esses desvios. Você vai ficar impressionado com essa reportagem que a gente mostra agora. É mais uma da série CSI DF. Olha, a gente sempre fala aqui sobre a excelência do trabalho da Polícia Científica do Distrito Federal, que é outro nome para a Polícia Civil. Mas escuta essa, vê se você sabia. A Polícia Civil aqui do Distrito Federal tem aprimorado uma técnica que usa mosquito, tá? Mosca, na perícia que é feita nos cadáveres em avançado estado de decomposição. Se acredita que com uma mosquinha é possível descobrir, por exemplo, o autor de um estupro? Em alguns casos dá para saber até o dia que a pessoa morreu. Vamos conhecer esse trabalho. O trabalho de investigar um crime não é uma tarefa fácil.
Muitas vezes o local não tem câmeras de segurança nem testemunhas. Mesmo assim, o caso precisa ser esclarecido. Hoje, quando uma pessoa é encontrada em estado avançado de decomposição, é o próprio corpo quem conta aos legistas há quanto tempo a pessoa está morta. Mas, dependendo da quantidade de dias ou meses, a estimativa pode não ser muito precisa. Para ajudar nessa identificação, a Polícia Civil do Distrito Federal ganha agora o reforço do Laboratório de Entomologia Forense, que é o estudo de insetos em cenas de crimes. Os peritos vão conseguir precisar quando e onde aquela morte aconteceu com a ajuda das moscas, aquelas mesmas que muitas vezes incomodam a gente dentro de casa. Agora vão conseguir contar, por exemplo, a história de um homicídio. As moscas podem trazer muitas respostas para a gente, né? A principal delas, que é onde a gente vai começar a atuar, é no cálculo da IPM, o intervalo pós-morte, para a gente saber quanto tempo, pelo menos, o corpo estava ali, né? Quando foi encontrado. A técnica já é usada em outros estados, como o Rio de Janeiro, mas precisa ser aprimorada de acordo com as regiões. É que aqui no DF, por exemplo, a temperatura e a umidade são diferentes do RJ. Por isso, os peritos estão montando um banco de dados para entender o comportamento das moscas e poder afirmar com precisão as datas. Logo após a morte, as moscas já são atraídas e começam a colonizar o corpo. Elas se desenvolvem a uma velocidade previsível e, sabendo disso, quando um perito chega no local de crime, coletando as larvas que estão ali, ele consegue estimar a idade das larvas e, consequentemente, há quanto tempo ela está naquele cadáver. No local do crime, as larvas, que são os ovos das moscas, são coletadas e levadas para o laboratório, onde, de acordo com o estágio, é definido há quanto tempo o crime aconteceu. Se houver violência sexual na vítima, é possível encontrar o material genético do criminoso e identificar o suspeito. À medida que a larva ela se alimenta, né, do cadáver ou da carcaça, ela se alimenta de tudo que está ali em cima. Se houver sêmen de um eventual agressor, ela acaba se alimentando daquilo também. Então, se a gente pega essas larvas e traz para o laboratório, a gente consegue dissecar esse material, retirar o conteúdo estomacal dessas larvas e, nesse conteúdo, a gente tenta encontrar o perfil genético do agressor. A técnica ainda não está sendo usada em casos reais, mas depois que o banco de dados estiver formado, vai ajudar a dar mais precisão nas investigações, inclusive no tráfico de drogas e até em casos de maus tratos. Olha, dá orgulho de ver o trabalho da Polícia Civil do Distrito Federal. Vocês entenderam que tem, digamos, na cena do crime, a mulher morta, talvez ela tenha sido estuprada por um agressor. Aí quando ela morre, a mosca vai até esse corpo que está em decomposição. Se alimenta não só do cadáver, mas também do sêmen que eventualmente aquele agressor deixou ali no corpo da mulher. Aí essa mosca é levada para o laboratório, pega um conteúdo de dentro do estômago da mosca e descobre o DNA do estuprador. Isso não é CSI, isso não é How to Get Away with Murder, isso é Polícia Civil do Distrito Federal. Isso é para dar orgulho, para a gente entender que aqui no DF, crimes graves não vão passar batido, porque a polícia vai atrás de identificar quem cometeu, sempre faltará na ponta da linha um judiciário e uma legislação que dê cabo e punição correta para quem comete atrocidade, porque o trabalho de identificar o criminoso, a polícia tem feito com excelência. Os policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos foram identificados. Nessa segunda-feira, a Ordem dos Advogados do Brasil cobrou esclarecimentos à Polícia Rodoviária Federal sobre essa abordagem. O encontro aconteceu em Aracaju. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu à Polícia Rodoviária Federal transparência e rapidez nas investigações. A seccional e o Conselho Nacional da OAB defenderam a prisão preventiva dos agentes envolvidos. A OAB Sergipe, juntamente com o Conselho Federal da OAB, atuarão diretamente no caso para cobrar esta ágil responsabilização e também exigir medidas preventivas por parte da Polícia Rodoviária Federal para que episódios como este jamais voltem a ocorrer. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um vídeo afirmando que a morte de Genivaldo Santos indignou a corporação. Não compactuamos com as medidas adotadas durante a abordagem ao senhor Genivaldo. Os procedimentos vistos durante a ação não estão de acordo com as diretrizes expressas em cursos e manuais da nossa instituição. O tom do vídeo é diferente do posicionamento publicado logo após a morte de Genivaldo de Jesus Santos, quando a PRF defendeu que as técnicas usadas pelos policiais contra o homem foram de menor potencial ofensivo.
Os nomes dos agentes envolvidos no caso também já vieram a público. São eles Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolfo Lima Nascimento e Williams de Barros Noia. Em Pernambuco, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que quer justiça no caso e criticou a cobertura da imprensa. A justiça vai decidir esse caso e com toda certeza será feita justiça, né? Todos nós queremos isso aí, sem exageros e sem pressão por parte da mídia. Não podemos generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil. A apuração será a mais breve possível e enquanto não houver a finalização desses procedimentos, não há o que se dizer, não há o que se falar. O que tinha que ser feito pelo Estado já foi feito e agora é aguardar a finalização. Agora pela manhã, no Diário Oficial da União, foi publicada a exoneração do diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Jean Coelho. Ele era o segundo nome da hierarquia da corporação. O diretor de inteligência, Alain da Mota Rebelo, também foi demitido. O governo federal disponibilizou R$1 bilhão para assistência a moradores de áreas atingidas depois das fortes chuvas em Pernambuco. Até o momento, foram confirmadas 100 mortes, 20 pessoas continuam desaparecidas e mais de 7 mil estão desabrigadas. Jair Bolsonaro sobrevoou Jaboatão dos Guararapes, um dos municípios castigados pela chuva. Nós todos estamos, obviamente, tristes, manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e com meios materiais também atender a população. O Ministério do Desenvolvimento Regional confirmou que a região atingida pelas chuvas em Pernambuco vai receber recursos previstos em uma medida provisória editada em janeiro deste ano. No total, o governo tem disponível R$1 bilhão para atender casos de acidentes ambientais. 14 municípios do estado tiveram a situação de emergência reconhecida nesta segunda-feira e poderão ter acesso a esses recursos. Nessas localidades, moradores que recebem o benefício de prestação continuada poderão pegar crédito sem juros e a Caixa Econômica vai liberar em até 5 dias o FGTS. Na semana passada, o Ministério do Desenvolvimento Regional já havia reconhecido a situação de emergência em 9 municípios de Alagoas. Na coletiva, após o sobrevoo em Pernambuco e falando para policiais rodoviários que estavam presentes, Jair Bolsonaro justificou a dificuldade do governo em encontrar recursos para a reestruturação da carreira dos profissionais da área de segurança. Eu não posso dar um aumento para a PRF, para a PF, para a Receita, para quem quer que seja, sem existir uma dotação orçamentária para tal. No momento, está bastante complicada a situação. E digo a vocês, publicamente, PRF, o grande problema não é o nosso lado, é colegas, outros servidores que não admitem reestruturar vocês sem que dê aumento até abusivo para o outro lado. O governo anunciou um corte no orçamento de R$8 bilhões e 800 milhões. Os detalhes desse bloqueio serão publicados nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Mas as universidades federais já foram avisadas que vão perder mais de R$3 bilhões. O corte no orçamento deve afetar principalmente as áreas de educação, saúde e ciência e tecnologia. Em um comunicado enviado às universidades, o Ministério da Educação anunciou o bloqueio de mais de R$3 bilhões e 200 milhões. A medida vai atingir gastos com manutenção de prédios, bolsas de pesquisa, ensino e extensão, além de projetos acadêmicos. O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior afirma que a redução de recursos será de 14,5%. O impacto ainda é mais severo. O esforço vai ter que ser muito maior, inviabilizando o funcionamento das nossas instituições nesse segundo semestre. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações também confirmou o corte de quase R$3 bilhões no orçamento. Vai ser afetada a infraestrutura de pesquisas
Você não faz pesquisa sem ter laboratórios equipados. Segundo as entidades, o governo alega que o bloqueio orçamentário é para cumprir o teto de gastos e permitir o aumento de 5% no salário dos servidores públicos, uma promessa do presidente Jair Bolsonaro. As organizações ligadas à pesquisa afirmam que o setor de educação e ciência no país está sendo abandonado pela equipe econômica do primeiro escalão e estão acionando parlamentares na tentativa de reverter o corte. Entendemos que seria possível, sim, uma discussão mais ampla, envolvendo o Congresso Nacional. Olha, pessoal, ontem à noite, o Ministério de Minas e Energia informou que formalizou um pedido de inclusão da Petrobras na carteira do PPI. O que é isso? É o Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia. Este seria o primeiro passo para uma possível privatização da empresa. A repórter Larissa Arantes fala com a gente agora, direto do Congresso Nacional. Ô Larissa, boa tarde para você. De toda forma, a privatização seria um processo bastante longo e que desde já enfrenta muita resistência no Congresso, né? É isso mesmo, Malta. Muito boa tarde para você também. O que acontece, né? Para essa privatização ocorrer, ela precisa ser analisada aqui no Congresso, né, na Câmara e aqui no Senado, e também haverá ali uma análise por parte do Tribunal de Contas da União. E se a gente pegar, por exemplo, a privatização da Eletrobras, que foi concluída ali no início desse mês, aliás, no dia 18 deste mês, foi um processo muito longo. Então, o da Petrobras, se de fato ele ocorrer, né, se de fato essa proposta for enviada aqui para o Congresso, já promete, os parlamentares, principalmente de oposição, já prometem aí uma resistência grande a essa proposta, né? Como tentaram fazer também, tentaram barrar por algumas vezes aqui a análise da privatização da Eletrobras e também tentaram junto ao TCU e por algumas vezes a análise no tribunal. Então, se de fato chegar aqui no Congresso, a oposição já promete aí essa resistência em relação à possibilidade de venda da Petrobras, Malta. Ô Lari, outro assunto importante no Congresso hoje é a proposta de reforma tributária, uma de muitas. A dessa vez é a PEC 110 do senador Roberto Rocha, que vai ser apreciada pelos senadores da Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ. Se aprovada, essa reforma vai para o plenário de votação? Qual que é o caminho? Pois é, Malta, acontece que ela estava na pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça, que é aquela primeira comissão que avalia se o texto é constitucional ou não, mas não houve quórum, não teve número suficiente de parlamentares ali para que essa votação na CCJ continuasse e depois, então, seguiria para o plenário do Senado para essa análise, né? Mas essa falta de quórum, na verdade, foi uma estratégia dos senadores que são contrários à PEC 110, né? Eles afirmam ali que o texto, da forma como está, pode aumentar as distorções do sistema tributário hoje do país e temem, inclusive, o aumento da carga tributária, né? Inclusive, ontem, entidades ligadas ao setor de serviços apontavam que, caso a PEC passasse da forma como ela está, o aumento da carga tributária para esse setor seria, ali, em média, de 30%. Então, esse texto acabou não sendo avaliado. Entregar a relatoria desse texto, mas ainda não confirmou. A gente continua acompanhando para saber se de fato a gente vai ter um outro relator e se de fato o texto, se há tempo hábil, na verdade, né, Mal, para que ele volte para a pauta da CCJ e assim siga para o plenário do Senado. Tá certo. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Bom trabalho. Gente, a cobertura de poder está sempre disponível no site sbtnews.com.br. Se você ainda não conhece, eu te convido a acessar. Você vai ficar impressionado com a qualidade do jornalismo que o SBT tem colocado lá. sbtnews.com.br. Continuando aqui o nosso jornal, aumentaram para 257 os casos de varíola do macaco no mundo. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde investiga 3 suspeitas, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Ceará. Um dos casos em investigação é de um morador de Fortaleza. A Secretaria da Saúde do Ceará informou que o paciente está isolado em casa, já fez exames e que o diagnóstico provável é de varicela, também conhecida como catapora.
A segunda infecção suspeita é de uma mulher de Santa Catarina. A moradora da cidade de Dionísio Cerqueira também aguarda o resultado de exames. Aqui em Porto Alegre, a Secretaria da Saúde passou a considerar suspeito nesta segunda-feira um caso que estava em monitoramento havia 3 dias. Trata-se de um morador de Portugal em viagem à capital gaúcha. Apesar das suspeitas, o Ministério da Saúde afirma que ainda não há casos confirmados da varíola dos macacos no Brasil. Os primeiros sintomas da varíola dos macacos são febre, dores no corpo e dor de cabeça. A partir do 3º dia de contágio, surgem erupções na pele, primeiro no rosto, depois pelo corpo. A Organização Mundial da Saúde diz que é improvável que o surto da doença se torne uma pandemia. Este infectologista e pesquisador da Santa Casa de Porto Alegre concorda e esclarece que a transmissão da varíola, ao contrário do coronavírus, é baixa. Qualquer tipo de contato que a gente tem, até com o suor da pessoa, com saliva, com sangue, pode transmitir de uma pessoa para outra. Mas vejam bem, essa transmissão de uma maneira costumeira é muito rara, ela é muito difícil de acontecer, tem que ser um contato bastante íntimo. Graças a Deus, né, gente? Volta para o nosso noticiário. Olha, todos os dias a gente mostra aqui uma nova modalidade de golpe. Ai, gente, pelo amor de Deus, essa agora é engraçadíssima. É a vez do golpe do falso emprego. Vou te falar porque eu fico com dó porque quem cai está procurando emprego. Mas é porque quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar. Como sempre, os bandidos aproveitam de alguma fragilidade das vítimas e, como todo mundo sabe, tem muita gente desempregada, né? E desesperada atrás de uma recolocação profissional. Você tem recebido algum tipo de mensagem por WhatsApp ou SMS oferecendo uma oportunidade imperdível de emprego com remuneração maravilhosa? Muitas vezes são criminosos querendo seus dados e querendo dinheiro com uma falsa promessa. Olha ali, ganhar entre R$200 e R$800 por dia, trabalhar só de 2 a 3 horas por dia para ter uma renda mensal de R$7 mil. Gente, isso não existe. Você trabalha só de 30 a 50 minutos, pode ganhar até R$1.800 por dia. Meio período, salário mensal, R$5 mil. Essas são algumas das oportunidades que nós separamos, que têm aparecido até para o pessoal aqui da redação. Salário diário, R$800. Ó que coisa, gente, é um negócio impressionante. Se você cair numa dessa, é que o negócio está complicado pro teu lado também. Meio período, você ganha de R$300 a R$5 mil por dia. Meio período para trabalhar em casa, o salário vai ser pago no mesmo dia, você vai ganhar R$4 mil. É uma dó que eu denunciei e bloqueei hoje uma mensagem de WhatsApp que eu recebi. Eu queria mostrar para vocês que eu estava com uma proposta de emprego para ganhar até R$5 mil por dia também, uma coisa maravilhosa. Essa aí você trabalha só 15 minutos por dia. Não clica nisso não, minha gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Mas eu quero saber se pelo menos uma proposta dessa chegou até você e se por acaso você ficou tentado em clicar ou se percebeu logo que era golpe e não clicou. Essa é a minha enquete para você. Vai aparecer um QR Code aqui ao lado, já, e aí você vai poder me responder. Você já recebeu alguma mensagem do falso emprego pelo WhatsApp ou pelo SMS? Porque aqui na redação todo mundo recebeu. Nós somos uns 15 ali na nossa equipe, todo mundo recebeu, eu estou recebendo todos os dias. DDD 85, 47, que era de fora do Brasil, empregos maravilhosos, internacionais, para ganhar em dólar. Óbvio que é mentira. Então você aponta aqui a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela e vai ter acesso à seguinte pergunta que vai aparecer aqui do lado. Você já recebeu a mensagem do falso emprego? Só conta pra gente se sim. Sim, oferecendo mundos e fundos ou não. Nem oferta de falso emprego eu estou recebendo. Aí tá triste para você. Responda rapidinho que a gente já vê como que o nosso público tem enfrentado essa onda de falsos golpes. Agora o golpe do falso emprego. E sobre esse assunto, eu chamo agora para conversa a delegada Regilene Siqueira, está aqui direto com a gente. Obrigado, delegada, pela presença. A senhora é delegada especial de combate aos crimes cibernéticos aqui do Distrito Federal. Muito obrigado de novo por estar aqui conosco. É aquilo, né, delegada? Esmola demais, o santo tem que desconfiar, porque se a gente clica num link desse, vai perder dado de celular, vão clonar o telefone da gente, entrar na conta, um pouco que a gente tem no saldo vai sumir. Como é que a gente se previne? Olá, boa tarde, Malta. Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente, alertando a população sobre mais um golpe, mais uma modalidade de golpe que os criminosos têm desenvolvido aí para tentar tirar a vantagem da população. E, de fato, como eu venho falando, os golpes são sempre com o mesmo objetivo, mas
eles só mudam a história, não é verdade? Agora é o emprego e os criminosos se valem dessa fragilidade da população aí, que muitas vezes está buscando aí uma colocação no mercado de trabalho para tentar tirar vantagem delas. E aí tem um detalhe, propostas mirabolantes normalmente não cheiram bem, então é aquilo que você falou, desconfie sempre, porque situações tão fáceis assim, dinheiro fácil, realmente não é algo que a gente vê toda hora por aí, então não acredite nisso. Ô delegada, a que tipo de risco a pessoa se submete quando ela inicia uma conversa com essa pessoa ou talvez clica num link enviado por ela? É problema atrás de problema que a pessoa está procurando, né? Exatamente. Quando você clica no link malicioso desse enviado por um criminoso, você pode estar permitindo o acesso ao seu aparelho celular e a todos os seus sistemas operacionais, seus aplicativos de banco, a depender do tipo de link que está sendo recebido. Então, assim, não clique em links que você receba de e-mails ou número de telefone que você não conheça. Procure ter cuidado e verificar uma proposta de emprego de uma empresa conhecida, entre em contato com a empresa pelos canais oficiais, porque é a melhor forma de você se certificar se de fato se trata mesmo de uma proposta de trabalho ou se é um golpe. Ô delegado, olha que interessante, por esse QR Code que está aqui na tela, nosso público tem mandado, primeiro respondido se já receberam mensagens de falso emprego e também mandado comentários. Um telespectador disse o seguinte: oi Malta, eu cheguei a entrar em contato e eles queriam que eu fizesse um Pix para fazer um exame admissional. Aí eu desconfiei que era golpe. Normalmente, né, delegada, se uma empresa idônea, séria, está procurando funcionários, ela não cobra nada por esse exame admissional. Até o contrário, tem empresas grandes que quando vão selecionar as pessoas até dão uma ajuda de custo para a pessoa ir para a entrevista, para a pessoa pegar o ônibus e ir até lá, mas jamais cobrar, não é verdade? Exatamente. Essa não é a praxe de quem oferece emprego. E essas ofertas de emprego no telefone celular, por meio de mensagens, às vezes por contatos, e-mails ou números de telefone totalmente desconhecidos, isso não é a praxe do mercado de trabalho. Então, procure canais oficiais. Esse tipo de artimanha, esse tipo de canal não é utilizado normalmente pelas empresas para propor emprego e muito menos o recebimento de valores adiantados aí, a título de exame admissional. Então, desconfie sempre quando tiver que fazer esse tipo de pagamento para conseguir algum emprego ou qualquer outro benefício que eventualmente seja proposto. Delegada, segura só um minutinho, deixa eu só explicar. Você que está ligando agora no SBT, tem muita gente chegando. Esse QR Code que está aqui na tela, a gente está te perguntando se você já recebeu alguma proposta de falso emprego dessas tão mirabolantes que dizem que você vai trabalhar só 15 minutos por dia, vai ganhar até 5 mil reais. Gente, isso não existe! Isso não existe! Faz a conta de quanto que uma pessoa ganha. Se ela ganhar 5 mil reais por dia, no final do mês ela tem 100 mil reais. 100 mil reais é um salário de CEO de uma mega multinacional do Brasil, não é para nós, não. Não vai chegar no nosso WhatsApp uma oferta de emprego assim não, tá? Primeiro lugar. Segunda coisa, aí você pode dizer aqui pelo QR Code se você já recebeu uma falsa oferta de emprego e fazer algum comentário que a gente está com a delegada ao vivo tirando as dúvidas sobre o risco de se clicar nessas ofertas mirabolantes. Descobrimos agora, por meio da doutora Regilene, que podem roubar seus dados, hackear o seu celular e te colocar em situação complicada. Agora, delegada, a gente sabe que os criminosos têm se tornado mais criativos na hora de tentar passar uma pessoa para trás. E outro tipo de golpe que as pessoas caem relacionadas a emprego são aquelas em que a quadrilha vende um curso, por exemplo, pela internet, cobra por esse curso e diz que depois da qualificação profissional, da qualificação ali do curso, a pessoa vai ser colocada no mercado de trabalho. Aí fica um pouco mais complicado, mas de que maneira a senhora orientaria a pessoa a entender se aquele curso realmente tem a possibilidade de levá-la até um emprego ou se aquilo é só um golpe mesmo? O importante é sempre se certificar se é um curso, qual instituição de ensino? É uma instituição de ensino que tem algum precedente, tem um canal oficial de contato? Busque sempre os canais oficiais, porque esses contatos por WhatsApp, SMS, e-mail, que são de pessoas desconhecidas, duvide sempre desse tipo de contato. O ideal é procurar os canais oficiais, inclusive nessa questão do oferecimento de cursos, porque pode ser alguém que se passa, e isso é muito fácil em ambiente cibernético, alguém que se passa por
um representante do curso para oferecer e, no final das contas, de fato não entregar nada. Então, buscar os canais oficiais é a melhor saída para se prevenir de cair nesses golpes. Ô delegado, na verdade a impressão que eu tenho, não sei se a senhora concorda, é que a internet se tornou o novo meio pelo qual o criminoso, seja qual for a ação que ele queira aplicar, que ele se aproxima da gente. Nesse caso é um golpe de emprego que ele quer clonar meu celular, mas a gente já tratou inclusive com a senhora sobre casos de aplicativo de relacionamento também, que a pessoa se finge de uma pessoa, mas na verdade está atraindo aquela pessoa para uma armadilha para poder sequestrá-la, fazer o golpe do Pix. Outras vezes é o falso sequestro que te acionam falando que estão com a sua filha, com o seu filho, e na verdade não está com ninguém. Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que aprender a ter como sociedade na hora de usar a internet, né? Porque esse meio de comunicação que revolucionou a vida da gente permite que anonimamente pessoas entrem em contato conosco. E por trás do anonimato pode ter uma pessoa muito mal intencionada. Exatamente, Felipe. Lá na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, a gente percebe um incremento muito grande nos últimos tempos, né, dessas fraudes eletrônicas. O ambiente cibernético é muito propício a isso. Então, a população tem que, mais do que nunca, estar atenta a esse tipo de situação e entender que do outro lado pode estar um criminoso mesmo. Então, não seja muito crédulo, né, na hora de se comunicar ali por meio do seu smartphone. Tenha sempre essa desconfiança. Você não sabe quem está do outro lado e o crime organizado se vale disso. As pessoas entenderam, os criminosos entenderam que esse é um canal muito mais fácil, muito mais rentável para se trabalhar aí, vamos colocar entre aspas, do que sair para a rua e praticar um roubo ou qualquer outro delito patrimonial com contato físico. A distância é muito mais simples e mais rentável. E menos arriscado, a pessoa não se coloca diante de uma abordagem policial, de um flagrante, eventualmente de cair numa cilada, cometer um crime contra a vida ou uma lesão corporal que vai deixá-la numa situação mais complicada com a polícia. Então, realmente, a internet tem favorecido a ação de criminosos. Deixa eu ler para a senhora aqui, ó. José Barbosa, de São Sebastião. Essa mensagem aí mandam para todo mundo. Eu vi que era golpe. Como dizia minha avó, sempre desconfie da esmola grande demais. Isso vale para tudo na vida, viu, gente? Não é só para criminoso, não. Boa tarde, Felipe Malta. Me chamo Luiz Fernando, eu sou de Goiânia. Obrigado pela audiência, viu, Luiz Fernando? Recebi para eu trabalhar de 10 a 20 minutos por dia, ganhar até R$ 1.500. Isso não existe. Então, assim, o melhor cardiologista do Distrito Federal deve cobrar, sei lá, R$ 1.500 numa consulta, uma pessoa que estudou 10 anos e que vai passar 1 hora e pouco com o paciente. Imagina nós que não temos esse nível de formação profissional de uma área tão demandada, se vamos ganhar R$ 1.500 trabalhando 15 minutos por dia. Não é verdade isso. Vamos ver o que mais. Empréstimo, pessoa física. Ih, essa pessoa que está fazendo é merchan. Recebo mensagem de WhatsApp todo dia. Recebi quase todos os dias, inclusive um pediu um Pix de R$50. Eu respondi, se eu estava atrás de emprego e de dinheiro, como é que eu ia fazer Pix? Parabéns, você desconfiou na hora certa. Delegada, a gente ouviu uma história recentemente de um rapaz que recebeu uma ligação dizendo que era golpe, que a filha dele tinha sido... Não, que era coisa de falso emprego, que ele tinha que fazer um Pix. Aí ele falou pro criminoso que não estava conseguindo fazer o Pix, se tinha como o criminoso fazer um Pix de volta para ele ver o Pix, para depois ele mandar. O criminoso fez o Pix de R$50, ele prometeu que ia mandar de volta R$1.000, e aí que ele falou no telefone, seu bandido, agora você vai aprender que aqui eu não caio no teu golpe, tu ainda perdeu R$50. É engraçado, é alegórico, mas eu sugiro que a pessoa não se meta no contato com o criminoso, né? Porque pode terminar pior. Exatamente. Porque por mais que seja à distância e que não haja ali um contato físico, a gente não sabe quem é e como eu disse, até o crime organizado está por detrás desse tipo de golpe. Então, é melhor que ignore, bloqueie, não faça contato e não tente estabelecer ali uma revanche ou uma espécie de vingança com o criminoso, até porque não vai levar a nada, né, dentro dessas circunstâncias ali. Então, o ideal seria fazer o registro na delegacia, ainda que seja para constar os dados, né, da pessoa, os dados recebidos, tanto para depósito de conta, o telefone celular, né, que é indicado na mensagem. Então, tudo isso é importante para que a gente alimente um banco de dados e que, se eventualmente a gente possa conseguir avançar nas investigações que estejam em curso.
Doutora Regilene, muitíssimo obrigado pela presença. É tão importante a gente acionar a senhora de vez em quando aqui no jornal, porque como a gente acabou de dizer agora há pouco, por meio da internet as pessoas têm cometido todo tipo de crime. Um comentário que eu sempre faço aqui no jornal é sobre até a questão da pedofilia, porque até as crianças e adolescentes estão com o celular em mão e às vezes os pais ficam naquela dúvida, será que eu mexo no celular do meu filho? Não mexo? Até que ponto a criança tem maturidade para poder estar ali na internet? Eu sempre digo assim, olha, do mesmo jeito que você não deixa uma criança na rua andando e falando com desconhecido, você não deixa ela na internet solta sozinha, conversando com quem quer que a aborde. Então é muito importante que a senhora esteja aqui sempre presente, porque é pela internet que as pessoas majoritariamente têm sido vítimas de crimes hoje em dia e a gente precisa ajudá-las. Obrigado, tá? Olha aqui o resultado da enquete, 90%, doutora, dos nossos telespectadores dizem que já receberam ofertas de falso emprego. É quase todo mundo, é muita gente. Muito obrigado, viu? Bom trabalho para a senhora. Eu que agradeço a oportunidade. A Polícia Civil do Distrito Federal está à disposição sempre da imprensa e da população para sanar dúvidas e ajudar no que for possível. A gente tem muito orgulho. Não sei se a senhora acompanhou agora há pouco, você viu que estão usando até mosca para poder identificar dentro da parte da investigação. A mosca vai no cadáver de um crime contra a vida, a polícia pega a mosca, leva para o laboratório e por meio do estômago da mosca descobre o DNA do agressor. Eu falei, ué, eu tô no CSI de Nova York? Não, eu tô na Polícia Civil do Distrito Federal. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Ó, continuando. Deu a louca nas panelas de pressão. Eu não sei o que está acontecendo com as panelas de pressão, não sei se elas não têm aguentado a pressão, mas esse é mais um caso de panela que explode, outra vez em Ceilândia. O repórter Maicon Leão tem os detalhes desse último caso para a gente, é o 4º caso grave que a gente mostrou em um mês. Maicon, boa tarde para você, graças a Deus dessa vez a pessoa não se feriu, mas a panela explodiu. Explodiu, Malta, e foi um baita de um susto, viu? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Tudo aconteceu ontem, mais ou menos na hora do jornal. A Neuva estava preparando o almoço, tranquila, cozinhando o feijão. No momento em que ela virou para lavar uma vasilha, ela escutou apenas o barulho, foi uma baita de uma explosão. A gente tem inclusive imagens de como ficou essa cozinha completamente assim, o local onde era o fogão completamente destruído, feijão espalhado para todo lado. Como a gente disse, felizmente ela não teve um ferimento, não se feriu. Ficou completamente suja de feijão, mas não teve nenhum ferimento. Aqui ao meu lado está a Andressa, que é justamente a filha dela, que vai trazer um pouquinho mais de detalhes para a gente dessa situação. Como eu estava falando, foi um livramento, um milagre, assim como vocês estão tratando essa situação, né? Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? É literalmente um milagre, até pelo fato de não ter tido queimadura, ela não ter machucado realmente, né? A gente tá vendo vários casos aí de panela explodindo e realmente foi um livramento. Literalmente Deus aí na questão. Ela respingou nas costas e quando eu olhei aquela foto eu falei, não, ela deve ter queimado as costas todas. E realmente nada aconteceu. Graças a Deus. Você disse que você estava fora de casa, viu apenas a foto, e aí quando te mandaram aquele vídeo mostrando como ficou a cozinha, com o fogão destruído, o que você pensou? Não, imediatamente eu vi minha mãe muito assustada no vídeo, aí eu liguei e falei, olha, tá tudo bem, tudo, eu estava de plantão, e aí eu falei, tá tudo bem, como é que tá todo mundo aí? Não, ninguém machucou, só foi dando material. Aí eu dei uma respirada, eu estava bastante assustada também, porque como eu falei, meu filho acaba fazendo comida ali com a gente, está sempre perto, né? E aí poderia ter machucado, poderia com certeza ter alguém ter se ferido aí, com certeza gravemente. A gente tá vendo aí as imagens, inclusive, mas tem aqui do lado, vou até pedir para a Andressa me acompanhar, como é que ficou o fogão, como é que ficou a coifa. Malta, a gente vê as imagens, elas são impressionantes lá dentro, mas quando você vê e repara que olha como que o fogão ficou completamente destruído, aquele vidro, é um fogão cooktop, aqueles que somem na bancada, mas olha só, o vidro completamente destruído, a questão da encanação do gás todo contorcido, com base nisso a gente tem noção do impacto, da força que essa panela teve. Aqui ao lado é como é que ficou a coifa, completamente contorcida, totalmente destruída. Tudo isso aqui dá mais ou menos um prejuízo até agora que eles calcularam em R$3.000. Essa daqui não parece, mas é a panela que causou tudo isso. A gente percebe que a tampa ficou um pouco torta, o Rogério Silva está mostrando pra gente. A panela está amassada, mas não, pelo que a gente já viu em outros casos, da tampa completamente contorcida, não costumava ela ficar assim inteira. A gente tem um amassado aqui no fundo, provavelmente por conta do impacto, mas um detalhe que chama a atenção, eu vou até subir aqui,
ela tá com a tampa, malta, essa parte aqui, que é onde segura a tampa, na verdade, estufada para cima. Vou até pedir pro nosso auxiliar, Auricélio Silva, mostrar pra gente, Costa, na verdade. Olha como que ficou a diferença. De uma, ela é retinha, e essa outra, ela tá até estufada. Foi o que aconteceu. Provavelmente, na hora da explosão, ela acabou estufando aqui para cima. Essa é uma panela normal, nova, a gente percebe lisinha, completamente. Vou até pedir pro Auricélio colocar pra gente. A tampa prende direitinho, ela fica aqui. Provavelmente com a explosão, essa tampa saiu já entortando completamente aqui a estrutura da outra panela, que subiu, acertou a coifa. Felizmente, ao contrário do caso que a gente mostrou no jornal na sexta-feira, em que lá naquele churrasquinho ficou completamente destruído o teto, com a pancada o forro foi danificado, nesse caso a coifa acabou amortecendo esse impacto, não danificou o teto nessa questão de quebrar o forro, mas lá dentro vocês também vão ter que pintar, porque voou feijão para todos os lados. É isso, exatamente, porque ficou preto, né? Ficou escuro a questão do forro, então ainda além dos 3 mil aqui, a gente coloca mais o tanto de lá para pintura e ficar certinho. Malta, há uns 2 anos e 6 meses, a Andressa entrou para o Corpo de Bombeiros, então ela vem trabalhando com esse tipo de ocorrência já há algum tempo. A gente tem esse aumento de casos há cerca de 1 mês e isso já vinha preocupando vocês aqui em casa, né? Quando aconteceu a questão lá do restaurante do Tavares, eu conversei com a minha família e dei a opção da gente comprar a panela elétrica. Mas aí, sai caro. Então, assim, se tem uma coisa que eu penso, é que a segurança não tem preço, né? Então, vamos pensar direitinho, vamos rever. E aí, ontem mesmo, eu tive que comprar. Ontem, depois que passou o susto, eu comprei a panela elétrica. Que tanto era para ter comprado antes disso aqui acontecer. A conclusão de vocês é que a panela elétrica vai ser mais segura, pelo menos para acalmar esse medo. Vocês têm outras panelas normais ali, tem até uma outra mais forte nesse quesito de segurança, com travas diferentes, mas agora o medo... Não, aí ontem, que depois que acontece, você vai pesquisar, né? Aí eu fui ver que existem panelas dessas mesmo, com mais segurança. Então, na verdade, a gente acabou indo para uma mais simples, não pensou nessa questão da segurança. Aí a elétrica, no caso, ela é 10 vezes, né, que fala. Pelo menos lá na questão dela, fala que é 10 vezes, tem 10 travas de segurança. Então, quer dizer, a gente peca para mais. Não que não sabe se vai acontecer ou não, mas pelo menos peca para mais. Mas foi uma medida que você já resolveu tomar logo para evitar passar outro susto desse? Não, a gente não vai passar outro com relação a isso, se Deus quiser. Até porque já foi um grande livramento, né? Se realmente isso acontecer de novo, Deus me livre. Vocês mudaram até a rotina ali dentro. A gente estava conversando antes, hora de cozinhar feijão, essas coisas, é no horário separado, para não ter aquele tanto de panela lá. Porque acaba que aqui em casa faz tudo junto, né? Aí coloca para cozinhar o feijão e vai fazendo outras coisas. Então, quer dizer, tentamos pensar nessa medida de segurança, que a partir do momento que estiver cozinhando, não tá fazendo outras coisas. Até porque da forma que explodiu, vocês viram aí nas imagens, foi toda a cozinha, voou para toda a cozinha. Então, quer dizer, podia ter queimado alguém, mesmo estando até um pouco mais distante. Então, foi parar feijão em cima do micro-ondas, até perto do outro cômodo ali. Em tudo. E eu não sei, porque assim, é perto de onde a minha mãe estava. Então, realmente, até agora eu não sei como ela não se queimou. Ela levou o susto e o que ela fala desse momento que ela passou? O que ela narra, que ela lembra lá? Não, aí inicialmente a gente percebeu que ela ficou totalmente travada. Ela não conseguia ter reação. Você perguntava, você falava com ela, a gente estava filmando, aí vocês até viram nas imagens, a gente filmando e ela totalmente, né, totalmente fechada, assim. Eu acho que foi literalmente um susto, né? Eu imagino o barulho e, para nossa sorte, assim, também que os armários na lateral, tudo eu acho que acabou dando uma segurada para muitas vezes não ser até pior. Aos 52 anos, Dona Nilva nunca tinha passado por uma situação dessa. Olha, eu sinceramente, eu acho que não. Eu estou há 30, né, na vida dela. Eu realmente não tinha nem ouvido falar. Mas igual como tá tendo muitos casos, a gente já estava conversando sobre isso aqui em casa, né? Então foi mais relacionado a isso mesmo. De tentar pensar na medida de segurança que pode ser tomada. Vocês têm mudado até os horários aí, são cuidados, malta, que o pessoal tem tomado aqui até para evitar, por exemplo, tá preparando o arroz e deixar a panela na pressão. Agora ela vai ficar lá no fogão paradinha, sozinha, enquanto ela cozinha o alimento.
Pois é, eu queria dizer aqui, Maicon, rapidinho, eu sei que você preparou uma reportagem sobre os cuidados que a gente tem que ter na hora de usar uma panela de pressão, mas antes disso comentar que no caso deles, graças a Deus, não houve dano físico às pessoas. Eu sei que R$3.000 é muito dinheiro, para qualquer família batalhadora, R$3.000 não é brincadeira você perder. Agora, se a panela, quando explodiu, foi capaz de provocar a destruição que você acabou de mostrar aí, no cooktop, na coifa, na própria panela e em tudo em volta, o que não faz com o rosto de uma pessoa? Então, R$3.000, na boa, ficou barato, podia ter saído caro demais. Ainda falando em dinheiro, eu sei que você que está em casa está passando por uma situação difícil, e então isso que eu vou falar aqui pode não se aplicar à tua realidade, mas você que pode, você não vai comprar panela de pressão barata, mas não. Essas panelas aí que você bota no fogo, ela vai inchando ali dentro, vai dando pressão com o negócio que está cozinhando para poder explodir e acabar com o eletrodoméstico que é caro, com você, com a sua vida, com o seu telhado, então vai comprar uma panelinha de pressão mais cara, que tem mais trava de segurança para você não botar a sua família em risco. Então, Maicon, já que você está aqui ao vivo com a gente, vou chamar, tá bom? Para a gente ver a reportagem que você preparou, para a gente entender que cuidado que a gente tem que ter na hora de usar a panela de pressão, por mais que você não queira, minha mãe mesmo, você falar para ela que ela não pode cozinhar numa panela de pressão, acabou a vida dela. Então, se todo mundo usa, porque facilita o cozimento de coisas mais difíceis de amolecer, né? Mandioca, feijão, a gente tem que saber usar com cuidado. Pode rodar aí, diretor. Nesse restaurante do Núcleo Bandeirante, trabalham cerca de 80 funcionários nas cozinhas. Mas, depois dos acidentes que têm acontecido, as equipes que mexem nas panelas estão passando por treinamentos. A grande maioria dos colaboradores tem o conhecimento. Uns têm mais porque todo dia faz uma rotina de produção, isso é fato. É importante que tenha sempre um treinamento, sempre lembrando as pessoas desses cuidados. Além disso, em média, a cada 90 dias, as panelas passam por manutenções, entre elas as trocas das borrachas. O Roberto é o responsável pelo serviço. Ele alerta que muitas vezes deixamos de nos atentar a alguns cuidados básicos, como a limpeza mais detalhada das válvulas. Aqui é a válvula de escape, ó. Todos os dias, antes do cozimento, você deve observar se ela não está obstruída com alguma sujeira aqui dentro. Você pode usar um arame, jamais você pode usar palito de fósforo, coisa parecida. Tem que ser um arame, pode ser usado até um clipe. Você vem aqui, ó, vê se está tudo ok. Esses orifícios aqui da parte de baixo tem que desentupir. E a peça de cima, você pode retirar ela também. E fazer o mesmo procedimento com arame, você vem aqui e desobstruir aqui para ver se não tem resíduos dos cozimentos anteriores. Outros detalhes que precisamos tomar cuidado são: primeiro, na hora de comprar, verifique se a panela tem o selo do Inmetro, que serve para garantir a segurança do equipamento. Depois, confira a situação da borracha e as válvulas da tampa da panela. Elas servem para manter a pressão ou para que, se em uma emergência, a pressão saia sem que a panela exploda. Na hora do cozimento, deixe pelo menos 1/3 da panela livre para pressão e não mexa nela durante o cozimento. Espere a pressão sair totalmente e depois lembre-se de limpar e verificar as válvulas de pressão. Um dos costumes que muita gente tem logo depois de desligar o fogo é pegar a panela ainda com pressão e fazer isso aqui, ó. Levar para debaixo da torneira e abrir a água para que assim a pressão saia mais rápido. Pode até funcionar, só porque ali você está cometendo um erro que está colocando a sua vida em risco. Quando você está jogando água em cima da panela, você está dando choque térmico nos acessórios, na guarnição de borracha, relaxando a guarnição de borracha e cedendo também o alumínio. Quando você joga água em cima da panela, você também dá um choque térmico no alimento, você perde 10% do sabor original do alimento. Na hora de tirar a pressão, também não é recomendado que você use a mão para puxar o peso. Utilize uma colher, para se caso a pressão jogue algum líquido para fora, você não seja atingido. A válvula de emergência, ela serve para evitar que, se essa outra aqui acabar ficando entupida, a panela não exploda. Só que aqui na loja do Roberto, algumas vezes a gente se surpreende com algumas coisas que chegam. Isso daqui foi colocado porque a válvula foi acionada e aí, para a panela voltar a funcionar, fizeram esse serviço aqui? Isso aqui foi um imprevisto, uma improvisação na realidade que ela fez lá, que ela estava cozinhando, a válvula de segurança estourou. Para ela terminar de fazer lá a comida lá, ela pegou e improvisou com esse pedaço de plástico aqui, ó, que não pode, é um grande perigo de outro acidente, porque a panela está totalmente sem válvula de segurança. Porque se a válvula acionou é porque algo aconteceu. Aí ela não pode mais cozinhar, ela tem que trocar a válvula de segurança, procurar uma empresa
e fazer a troca da mesma. Nesse momento em que ela voltou a cozinhar com essa válvula desse jeito, o que podia ter acontecido? Poderia ter entupido aqui a válvula de escape, a válvula de segurança não ia funcionar e a panela ia explodir. Esse vídeo foi registrado aqui no DF no início do mês. A mulher parece bater na panela e de repente o líquido começa a sair, atinge o rosto e os braços dela. Nesse caso, a válvula da panela explodiu, não a panela. As ocorrências envolvendo panelas de pressão têm aumentado. No início do mês, uma mulher de 34 anos morreu enquanto trabalhava em um restaurante de Ceilândia. A panela de pressão explodiu, atingindo 3 pessoas. Depois foi uma adolescente de 17 anos que se feriu enquanto cozinhava feijão em casa. O dono desse churrasquinho passou por um susto, enquanto também cozinhava feijão em Ceilândia. A imagem da explosão assusta. O fogão e o teto foram destruídos. Para o seu Luiz, esses casos servem de alerta para a gente ficar atento à situação das nossas panelas. Sempre que há necessidade de regular nossas panelas, através do Batata, nós viemos aqui e temos sido bem recebidos e consertado as panelas. Tem dado tudo certo. As do senhor estão tudo certinho, Dia? Tudo certinho, ótimas, prontas para cozinhar o feijão e o bode. Ô, Michael Leão, o que deve ter de gente que tira a panela do fogo e coloca ali debaixo da torneira na água fria não é brincadeira, né? Malta, eu mesmo fazia isso. Eu, conversando na hora com o nosso entrevistado, comentei que eu tinha esse costume de, às vezes na pressa, porque na maioria a gente faz esses erros, comete esses erros por conta da pressa. Eu tirava a panela direto do fogo, igual a gente viu na reportagem, para debaixo da torneira para conseguir tirar essa pressão mais rápido. E a gente viu aí uma quantidade de cuidados, que às vezes mínimos, que a gente pode tomar para garantir segurança. Um deles que eu quero inclusive reforçar aqui é sempre limpar a válvula principal. A gente viu aí na reportagem, usa um clipe, uma agulha, nunca nada de madeira, mas tome sempre esses cuidados para evitar passar por situações como essa, que a Andressa mesmo já falou, não quer passar de jeito nenhum, né? Não, de forma alguma. A gente não vai passar de novo, não. E espero que ninguém mais, né? Porque tá um surto. Vamos fazer de tudo aí para, com essas medidas de segurança, todo mundo tomar os devidos cuidados. Andressa, obrigado pela sua participação, um abraço para sua mãe. E vou pedir para a gente encerrar com a imagem aqui, para ficar de alerta, para que muitas vezes as pessoas tentam economizar em algumas coisas e acabam pagando caro por essa economia, né, Malta? Manutenção tem que ser feita. Fez com o cooktop, com a panela e com a coifa, o que não pode fazer com o teu nariz. Cuidado. Obrigado, Maicon. O jornal continua agora com o caso Carlinhos Maia. A polícia ainda está à procura do casal que invadiu o apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia e levou 5 milhões de reais em joias e relógios. A gente fala agora ao vivo com o repórter Wadson Correia, da afiliada do SBT TV Ponta Verde. Wadson, boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez a Brasília. Que novidades você tem pra gente? Olha, Felipe, boa tarde para você, boa tarde a todos aí de Brasília. Pois bem, a gente segue acompanhando esse caso desse furto milionário do influenciador digital Carlinhos Maia, que ocorreu no último final de semana. 5 milhões de reais em joias é o que foi levantado pela vítima, que foi furtado. A porta foi arrombada de fato, mas está se levantando uma série de questões, porque antes de chegar nessa porta arrombada aí, que dá acesso aonde ele guardava essas joias, tem uma porta eletrônica, a principal da casa. Então, a polícia está suspeitando que a pessoa que teve acesso às dependências, ao apartamento de Carlinhos Maia, ele digitou a senha para poder liberar essa entrada e arrombar essa porta que fica no quarto, né, onde ele guarda esses objetos de valores, inclusive o cofre portátil do influenciador digital foi levado. A bolsa, tem uma bolsa de grife, colocaram as joias dentro dessa bolsa de grife e levaram. Detalhes, durante a coletiva ontem, eu falei com um delegado perguntando qual nota ele daria para a segurança desse imóvel que é de luxo. Fica à beira-mar, em Cruz das Almas, aqui em Maceió, e ele não quis responder, porque apontou diversas falhas, alguns pontos cegos, podemos dizer assim, palavras utilizadas pelo delegado Lucimério Campos, que está à frente das investigações. Pontos cegos são aqueles pontos que não conseguem captar imagens de quem passa pelo apartamento, quem passa pelo condomínio. Então, uma das falhas.
Outra questão levantada também, que os policiais estão checando, é de que forma esse casal, os criminosos, saíram do apartamento do Carlinhos Maia. Se saiu pela porta da frente, se saiu pela garagem, se saiu pulando o muro. Detalhe, o Carlinhos Maia confirmou nas redes sociais que o alarme soou. O alarme, ele realmente fez grande barulho. E alguém interfonou para a empresa que faz a segurança, alertando que tudo estava normal, que não precisava fazer nenhuma revista, nenhuma análise mais profunda com relação ao alarme que soou. Não é? Então, essa questão também está sendo levantada. De que forma os criminosos saíram? A polícia confirmou que o casal estava encapuzado. Esse furto, Felipe e caro telespectador aí de Brasília, a polícia diz o seguinte, que realmente eles entraram já sabendo de tudo. Onde estavam esses objetos valiosos, essas joias, esses relógios, as correntes, as voltas, né, do Carlinhos Maia, já sabia. Então foi algo premeditado. Aproveitou a ausência do digital influencer que está passando, está se recuperando nesse exato momento de uma cirurgia de estética no estado vizinho de Aracaju, e o esposo dele, o marido, o Lucas Guimarães, está fora do Brasil, no México, ou seja, não tinha ninguém em casa, nenhum parente, por exemplo, como a mãe sempre ela fica aqui em Maceió, nessa casa, nesse apartamento de luxo. A mãe, o pai, eles não estavam, eles estavam também em casas no interior aqui do estado de Alagoas. Então, a polícia segue investigando, a gente manteve contato com o advogado também, hoje pela manhã, à procura de novas informações, também entrou em contato com o delegado Lucimério Campos para saber como é que andam as investigações. Estava previsto novos depoimentos agora pela manhã, Felipe, inclusive responsáveis dessa operadora de segurança que toma conta do condomínio. O pessoal que recebe todas as informações digitais também através desses portões eletrônicos. Então, a polícia está ouvindo todas as pessoas ligadas diretamente ao episódio, como porteiro, ouvindo segurança, ouvindo os rondas desse condomínio. Todo mundo está sendo ouvido. Inclusive, o advogado, o Luiz Guzmán, ele também está acompanhando esses depoimentos desde ontem. Então, são essas novidades, não é? A gente aguarda, a polícia continua, acompanha sem cessar em nenhum momento toda essa busca para prender esse casal que levou os objetos valiosos do digital influencer Carlinhos Maia, viu, Felipe? Obrigado, Watson. Amanhã a gente volta a se falar, tá? Para você atualizar para a gente como é que tá essa investigação. Muito obrigado, bom trabalho para você. A Apple precisa dar explicações sobre a segurança dos AirPods. Ontem, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, notificou a fabricante depois que um jovem de 12 anos nos Estados Unidos sofreu danos auditivos ao usar os fones sem fio. Laura Tirelli, coordenadora da Senacom, está com a gente ao vivo. Obrigado pela presença. O que acontece a partir de agora, Laura? Felipe, eu que agradeço o convite. Então, na verdade, chegou no nosso conhecimento essa notícia e nós fomos atrás e vimos que tem inúmeras denúncias já sobre essa questão dos AirPods nos Estados Unidos. Então, a medida aqui da Secretaria foi uma notificação para a empresa, para a Apple, como um monitoramento do mercado, para eles esclarecerem a questão da segurança do produto, se eles estão cientes, se a sede aqui do Brasil está ciente dessa questão ocorrida nos Estados Unidos, quais as medidas que serão adotadas, o que eles estão fazendo lá, se os produtos lá vieram para cá também tem algum defeito, tem algum lote que tem defeito, a questão do controle do volume. Então é um monitoramento mesmo que a gente está fazendo para pedir esclarecimentos para a empresa. Ô Laura, caberá agora à Apple prestar esses esclarecimentos para vocês, porque vocês são um órgão que monitora o serviço ao consumidor, então, apesar de gigante de ter acontecido nos Estados Unidos, ela não pode se furtar dar informações à Senacom, né? Exatamente, Felipe. Tem uma recomendação de que as subsidiárias e as importadoras dos fornecedores com sede no exterior, quando ocorre algum problema em produtos no exterior, eles devem comunicar às autoridades aqui também, mesmo que seja para dizer, olha, o nosso produto aqui no Brasil não tem problema nenhum. Então, elas devem fornecer essa explicação pela segurança.
Obrigado, Laura, pela presença aqui no jornal e por prestar esse serviço de cuidado com o consumidor, porque perda auditiva é um negócio seríssimo e que a gente realmente tem que se precaver. Que bom que vocês estão nesse trabalho de prevenção. Obrigado pela presença e até a próxima. Obrigada, Felipe. Boa tarde. Até mais. Larissa Camargo, otorrinolaringologista, está com a gente ao vivo também. Ô Larissa, o principal problema desses fones é o volume alto do som, né? Isso pode mesmo causar surdez ou perda auditiva? Boa tarde, Felipe. Muito obrigada pela oportunidade. Então, na verdade, nós temos 2 pontos importantes, né? É o tempo de uso e a amplitude. Então, o ideal é que você utilize o seu fone de ouvido até a metade da potência, ou seja, até 60 decibéis, você teria pouca chance de lesão neural. E além disso, o tempo de exposição é importante. Então, para você ter uma ideia, se você utilizar a uma intensidade de 80 decibéis, que é mais ou menos um secador de cabelo, durante 8 horas você já vai ter lesão. Então, é importante averiguar se foi o tempo de exposição ou se foi a intensidade de exposição. Os 2 fatores estão relacionados à perda de audição. E aí, Larissa, então quer dizer que se uma pessoa utiliza durante 8 horas num dia, tô te dizendo aqui hoje, se hoje eu sair daqui do jornal 2 da tarde, eu botar um fone no meu ouvido, ficar durante 8 horas ouvindo música em alto volume, eu já hoje terei perda auditiva? Você tem grandes chances de lesão neuronal, com certeza. Então, o tempo de exposição, para você ter uma ideia, exposição à britadeira, que é mais ou menos 100 decibéis, 110 decibéis, durante 15 minutos sem proteção, você já tem chance de ter uma lesão neuronal, e lesão neuronal é irreversível. Então, você tem uma lesão persistente. Então, essa exposição, não é à toa que cada vez mais nós vemos no consultório jovens de 20, 30 anos com perda de audição, que a expectativa é que após aos 50, 60 anos você comece a ter essa perda auditiva. Ó, você vê que coisa terrível. Então, para a pessoa que está em casa entender de forma mais prática, pega ali o volume no celular. O ideal é que a gente ouça podcast, música, áudio que a pessoa manda para a gente no WhatsApp, no limite de 50% da capacidade do fone de ouvido? 50% da capacidade mais ou menos equivale à amplitude de que nós conversarmos, né? 50 a 60 decibéis, né? A nível de amplitude. E mais que isso, não é só o tempo, né? É importante também um descanso. A cada 30 minutos, estou usando fone de ouvido, dá um descanso de 5 minutos, a cada 1 hora, de 10 minutos, para que realmente você tenha uma longevidade do seu aparelho auditivo. Tá, aí digamos que eu queira correr na esteira e eu só consigo correr se eu botar um axé muito louco para poder me dar pique. Aí eu vou colocar ali 75% da capacidade. Aí isso significa que eu posso utilizar menos tempo, né? Não posso ficar ali muito... Justamente. Então, se eu vou utilizar por uma amplitude maior, eu vou diminuir o tempo de utilização, né? Então, aproximadamente 30 minutos a 60 decibéis é um período muito tranquilo, muito calmo. Então, você aumentou a amplitude, reduz o tempo de exposição. Larissa, muito obrigado. Eu acho que esse recado aqui, esse alerta, a gente tem que trazer especialmente para a molecada mais jovem, porque você sai na rua, esses meninos estão todos com fone de ouvido, passam o dia inteiro com fone de ouvido, vocês vão ficar surdos se vocês não tirarem em algum momento para poder ouvir a pessoa que está falando no volume normal perto de você e não deixar a sua orelha descansar. Obrigado pela presença da senhora, viu? E até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, continuando agora com eu ia falar ministério, um mistério. Um manequim vestido com uma camisa de agente socioeducativo e com um buraco na cabeça, que parece, ou pelo menos remete à imagem do furo de um tiro. Esse manequim foi deixado em frente ao CRAS de Ceilândia e essa cena chamou a atenção nas redes sociais. A Vitória Mello está com a gente ao vivo e sabe nos dizer, Vicky, porque parece uma ameaça, né? É o que os servidores acreditam, Felipe, que tenha sido uma ameaça velada. Boa tarde para você, boa tarde a todos novamente. Até porque o CRAS e o CREAS, lá de Ceilândia, atendem adolescentes infratores. Então, a suspeita desses agentes é que os menores que são atendidos lá mesmo tenham deixado esse boneco do lado de fora da unidade. Como você comentou, né, esse manequim estava com a camiseta de agente socioeducativo e com um buraco na cabeça, simulando ali um tiro na testa. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, mas o caso foi parar na delegacia. Os agentes da 23ª DP, lá do PSU, estão investigando esse caso para saber se realmente foi uma ameaça, uma brincadeira de muito mau gosto. Então, a gente segue acompanhando esse caso para saber, né, o que vai ser feito, Felipe. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. Realmente, todo jeito de ameaça
e deixa todo mundo realmente muito preocupado. Deixa eu fazer um lembrete para você que está em casa agora, que está chegando o Dia dos Namorados, né? E para entrar no clima, o SBT vai promover o game show Prove o Seu Amor. Que dia? Dia 4 de junho, aqui no telão atrás de mim. 3 da tarde no Taguatinga Shopping. Então, primeiramente para os casais, você que já encontrou um amor para chamar de seu, você pode ter um Dia dos Namorados elegante, chique, confortável, com muitos presentes, se você participar das nossas brincadeiras lá no Taguatinga Shopping e levar o prêmio. Mas aí tem que se inscrever. Como é que você faz? Primeiro, lá no Instagram do SBT Brasília, que é @SBT Brasília, você encontra um linkzinho que fica ali na bio do Instagram. Se você clicar lá, você faz sua inscrição. Outra alternativa, você pegar seu celular, apontar a câmera para esse QR Code que está aqui na tela agora, você já cai direto na página de prêmio, tá? Muito fácil, você se inscreve e participa com a gente. Para os solteiros e solteiras, estaremos lá com 2 estandes e com prêmios também para a gente sortear para as pessoas que ainda estão encalhadas, mas quem sabe lá mesmo no nosso evento você encontra um namorado ou uma namorada, não perca a esperança. É 4 de junho, é sábado agora, 3 da tarde no Taguatinga Shopping e eu estarei lá com os meus colegas do elenco do SBT esperando vocês com muitos prêmios. A dramaturgia brasileira perdeu um dos seus maiores nomes. O ator Milton Gonçalves morreu aos 88 anos em decorrência de complicações de um acidente vascular cerebral. Milton Gonçalves era mineiro, mas foi em São Paulo que começou a trajetória artística. Ele trabalhou como gráfico até estrear no teatro em 1957. A partir daí, a carreira deslanchou em dezenas de filmes e peças. Foram mais de 66 anos na dramaturgia. Só na televisão interpretou pelo menos 40 personagens em novelas, séries e programas. Bom, doutor, vai me dar licença que eu tenho que trabalhar, mas o senhor pode ficar à vontade aí, tá em casa aqui com a madame. O último deles foi em 2019. Milton foi um dos primeiros contratados da TV Globo, antes mesmo da inauguração da emissora em 1965. Além de ator, Milton Gonçalves também foi diretor, dublador e produtor. De viver da arte de escrever, a devoção absoluta e total, isso é uma coisa fantástica e maravilhosa num homem. Militante do movimento negro, se candidatou ao governo do Rio de Janeiro em 1994. Milton Gonçalves tinha 88 anos e morreu em casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, por complicações de um acidente vascular cerebral que sofreu em 2020. Na época, ele chegou a ficar internado durante 3 meses. O corpo do artista será velado aqui no Teatro Municipal do Rio, nesta terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, em uma despedida aberta ao público. Famosos lamentaram a perda. Nas redes sociais, o ator Lázaro Ramos agradeceu dizendo: "Obrigado por ser inspiração e pelo pioneirismo." Para Ingrid Guimarães, um mestre em sua arte e trajetória. A atriz Zezé Mota também prestou homenagem. A cultura perde um excelente ator. E o Brasil, um grande homem. Descanse em paz, meu amigo. Milton Gonçalves era casado e deixa 3 filhos. Para você que está em casa, primeiro, muito obrigado pela audiência nessa terça-feira. A gente volta a se ver amanhã, 15 para meio-dia, ao vivo. Coladinho no Primeiro Impacto, a gente começa com o noticiário com o Olhar Brasiliense. Segundo, se tiver alguma foto, alguma mensagem para dizer para o nosso jornal, ou tirar uma foto da sua família nos acompanhando, manda para @FelipeMaltaTV, que amanhã, quando tiver um tempinho, a gente coloca no ar. É porque hoje teve muita coisa no noticiário, né? A gente não pôde tirar esses segundinhos para te agradecer, mas amanhã faremos isso. @FelipeMaltaTV, eu te recebo nas redes sociais com muita gratidão pela sua companhia diária. Fique agora com o SBT Esportes Brasília. Até amanhã. Tchau!